conteúdos para concursos para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Sobre epidemiologia, o conteúdo é de prevenção, mas é só uma frasezinha básica. Depois da prevenção vai ter o conteúdo de causalidade. Então, o conteúdo desse treco aqui é prevenção e causalidade de Rio. Só que daí tem uma coisa extra. Depois da prevenção tem a causalidade. Depois tem os fatores da causalidade, os critérios de causalidade desse estudo. E depois tem a prevenção. Tem níveis de prevenção e medidas profiláticas. Mas eu só vou ler até a prevenção e causalidade. Vamos lá. Ponto 1. Prevenção. Quer dizer, vamos ler primeiro o que é epidemiologia, né? A epidemiologia é a ciência que estuda os padrões de ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores destes padrões. Enquanto a clínica aborda a doença individual, a epidemiologia aborda o processo de doença em grupos, ou seja, coletivo, de pessoas que podem variar de pequenos grupos até populações inteiras. O fato de epidemiologia, por muitas vezes, estudar morbidade, mortalidade ou agravos da saúde deve-se simplesmente às limitações metodológicas da definição de saúde. Prevenção. As ações primárias dirigem-se à prevenção das doenças ou manutenção da saúde. Exemplo, a interrupção do fumo na gravidez seria uma importante medida de prevenção, ou seja, uma ação primária, já que mães fumantes no estudo de Corte Pelotas de 1993 tiveram 2 vezes maior risco para terem filhos com retardo de crescimento intrauterino e baixo peso ao nascer, sendo esse um dos determinantes mais importantes da mortalidade infantil. Após a instalação do período clínico patológico das doenças, as ações secundárias visam a fazê-lo regredir à cura ou impedir a progressão para o óbito ou evitar o surgimento de sequelas. Exemplos: o tratamento com RHZ para a tuberculose proporciona cerca de 100% de cura da doença e impede as sequelas importantes como fibrose pulmonar ou crônica de doença sem resposta ao tratamento de primeira linha e transmissão de doença para o resto da população. A prevenção através das ações terciárias procura minimizar os danos já ocorridos com a doença. Exemplo, a bola fúngica, que usualmente é um resíduo de tuberculose, pode provocar hemoptises severas, tenha na cirurgia seu efeito definitivo. Depois, agora o conteúdo de causalidade. Causalidade em epidemiologia, depois vai ter os critériozinhos, para terminar. A teoria de multicausalidade ou multifatorialidade tem hoje seu papel definido na gênese das doenças em substituição da teoria da unicausalidade, que vigorou por muitos anos. A grande maioria das doenças advém de uma combinação de fatores que interagem entre si e acabam se desempenhando importante papel na determinação das mesmas. Como exemplo dessas múltiplas causas, chamadas causas contribuintes, citaremos o câncer de pulmão. Nem todo fumante desenvolve câncer de pulmão, o que indica que há outras causas que contribuem para o aparecimento de câncer de pulmão. Mas estudos mostram, com certeza, que descendentes de primeiro grau de fumantes com câncer de pulmão tiveram 2 ou 3 vezes mais chance de terem doenças do que aqueles sem a doença na família. Isso indica que há uma suscetibilidade familiar aumentada para o câncer de pulmão. A ativação dos oncogenes dominantes da inativação de oncogenes supressores ou recessivos são lesões que têm sido encontradas no DNA das células do carcinoma brônquico e que reforçam o papel da determinantes genéticos nessa doença. A determinação da causalidade passa por níveis hierárquicos distintos, sendo que alguns desses fatores causais estão mais próximos do que outros em relação ao desenvolvimento da doença. Por exemplo, fatores biológicos, hereditários e socioeconômicos podem ser os determinantes distais do asma infantil. São fatores da distância que, através da sua atuação em outros fatores, podem contribuir para o aparecimento da doença. Por outro lado, alguns fatores chamados de determinantes intermediários podem sofrer tanto da influência dos determinantes distais como estar agindo com fatores próximos à doença, como seria o caso dos fatores gestacionais, ambientais e alérgicos e nutricionais na determinação da mesma. Os fatores que estão próximos à doença, os determinantes próximos, por sua vez, também podem sofrer da influência daqueles fatores que estão em nível hierárquico superior, determinantes distais, intermediários ou agirem diretamente na determinação da doença. No exemplo da asma, o determinante proximal pode ser um evento infeccioso prévio, determinação de causalidade do asma brônquico. Interessante. Agora, para terminar, os critérios de causalidade de Hill, um dos caras que teorizou a causalidade de doenças. Os critérios são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,
Não deu para fazer uma marcação. Vamos lá. Força de associação, critério da força de associação, consistência, especificidade, sequência cronológica, efeito de dose-resposta, plausibilidade biológica, coerência e evidências experimentais e analogia. Daí, se tiver certo aqui, se aqui não for uma coisa louca, vai ter uma explicação de cada um desses caras. Bom, somente os estudos experimentais estabelecem definitivamente a causalidade, porém a maioria das associações encontradas nos estudos epidemiológicos não é causal. O quadro mostra um novo critério para estabelecer a causalidade segundo o trabalho clássico de Sir Austin Bradford Hill. Força da associação e magnitude, quanto mais elevada a medida do efeito, maior a possibilidade de que a relação seja causal. Por exemplo, estudo de Malcolm sobre fumo em adolescentes mostrou que a força da associação entre o fumo e do adolescente e a presença do fumo no grupo de amigos foi uma magnitude de 16 vezes, ou seja, se tiver algum fumante no grupo de amigos, aumenta a suscetibilidade dessa adolescente começar a fumar em 17 vezes. E até um número aqui. Se forem pelo menos 3 amigos, aumenta em 17 vezes o risco. Para serem fumantes com aqueles sem amigos fumantes. Bom, consistência da associação. A associação também. Isso aqui é consistência. Consistência é o segundo a causalidade, né? Força de associação, a gente acabou de ver. Mas só que ele tinha falado magnitude, eu até nem percebi que era um critério. O segundo critério é a consistência de associação. A associação também é observada em estudos realizados em outras populações ou utilizando diferentes metodologias. É possível que, simplesmente por chance, tenha sido encontrada determinada associação. Se as associações encontradas forem consequência dos acasos, estudos posteriores não deveriam detectar elas as mesmas. Um exemplo. A maioria, se não na totalidade dos estudos sobre câncer de pulmão, detectou que o fumo como um dos principais fatores associados a essa doença. Entende? Ou seja, sempre isso tem consistência. Sempre que estudam, o fumo aparece como de uma coisa consistente. Agora, o ponto de especificidade. A exposição está especificamente associada a um tipo de doença e não a vários tipos. E não há vários tipos. A exposição está especificamente associada a um tipo de doença e não a vários tipos. Esse é o critério que pode ser questionável. Exemplo: a poeira de sílica e formação de múltiplos nódulos fibrosos no pulmão, silicose, sequência cronológica ou temporalidade. A causa precede o efeito, a exposição do fator do risco antecede o aquecimento da doença e é comparável com o respectivo período de incubação. Nem sempre é fácil estabelecer a sequência cronológica nos estudos realizados quando o período de latência é longo entre a exposição e a doença. Exemplo: nos países desenvolvidos, a prevalência de fumo aumentou significativamente, e durante a primeira metade do século, mas houve um lapso de vários anos até detectar-se um aumento de número de mortes de câncer de pulmão. Se não deu para entender, basicamente aqui demora pra caramba. Demora alguns anos para aparecer um câncer de pulmão, apesar de ter outras doenças pulmonares no fumo, mas demora um tempo. E daí quando teve um número esporádico, que basicamente, tipo, alguns anos atrás começaram os fumantes, daí passou a quantidade de anos básica pra vir a câncer, todo um monte de gente começou a morrer de câncer. Ou seja, demorou certos anos para as pessoas começarem a morrer de câncer, mesmo que a fonte principal, a especificidade que causou isso, foi anos atrás, entende? Daí os exemplos usados aqui são a China e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo médio de diário de cigarros em adultos jovens tinha aumentado em 10 para 4, depois foi para 10 em 30 e sendo um aumento maior ainda em 50. Daí tudo isso aumentou a mortalidade correndo por várias décadas. Ou seja, os caras de 2010 aumentaram um pouco a mortalidade deles em alguns anos. Depois, em 30, aumentou mais ainda. E em 50 aumentou mais rápido ainda. Entendeu? Depois aconteceu a mesma coisa na China. O exemplo diz, particularmente no sexo masculino, só que com um intervalo de tempo de 40 anos. O consumo médio diário de cigarros nos homens era de 1,52 e em 72 tinha chegado a 10, 4 em 72 e 10 em 1992.
As estimativas, portanto, são de 10 milhões dos homens chineses hoje com idade de 0 a 29 anos vão acabar morrendo de alguma doença pulmonar pelo tabaco, o que implica 3 milhões de mortes por ano quando esses homens atingirem as idades mais avançadas, que um dia elas não vão conseguir sobreviver às doenças pulmonares. Efeito, agora o próximo critério, efeito dose-resposta. Ou seja, uma coisa que aumenta a chance de doença ou aumenta o poder da doença. O aumento da exposição causa um aumento de efeito, sendo positiva essa relação a mais de um indício de fator causal. Exemplo, os perspectivos de Doll e Hill sobre a mortalidade do câncer do pulmão e fumo dos médicos ingleses tiveram um seguimento de 40 anos. Eles estudaram isso de 1951 até 1991. As primeiras publicações dos autores já mostravam o efeito dose-resposta do fumo da mortalidade por câncer de pulmão. Os resultados finais desse acompanhamento elevam os fumantes de 1 a quase 14 cigarros por dia, de 15 a 24 cigarros por dia ou 25 cigarros por dia. Daí eles verificaram esses três tipos de dose e verificaram que morriam de 7,5 vezes mais, 8 vezes mais, a 8 vezes mais, no primeiro caso, de 14 cigarros. Nos de 15 a 24 cigarros, eles morriam de 15 a 25 vezes mais. E de 25 cigarros para cima, eles 25 vezes mais chance de morte. Basicamente, quanto mais fuma, já que tá meio treco, quanto mais fuma, maior a chance de morte. Quanto mais cigarros por dia você fuma, multiplica. Louca, né? Agora, sobre o critério de plausibilidade biológica, a associação é consistente com outros conhecimentos? Sim. É preciso alguma coerência entre o conhecimento da existência dos novos achados. A associação entre fumo... A associação entre fumo... Volta. A associação entre fumo passivo e o câncer de pulmão é um dos exemplos da plausibilidade biológica. Carcinogênios do tabaco têm sido encontrados no sangue, de urina e de não fumantes expostos ao fumo. A associação entre risco de câncer de pulmão em não fumantes e o número de cigarros fumados e anos de exposição fumante é diretamente proporcional. Próximo ponto, coerência. E esse é o penúltimo, né? Os achados devem ser coerentes com a tendência temporais. Padrões geográficos distribuídos por sexo, estudos de animais. Tudo isso aqui vai ter efeitos. Evidências experimentais são as mudanças na exposição resultaram em mudanças na incidência da doença. Exemplo, sabe-se que alergênios inalatórios, como a poeira, podem ser promotores, indutores ou desencadeantes de asma. Portanto, o afastamento do paciente asmático desses alergênios é capaz de alterar a hiperresponsividade das vias diárias, HRVA. A incidência da doença é a precipitação da crise. A analogia observado é análogo ao que se sabe sobre outra. A analogia é a última critério, tá? Observado análogo é análogo. O que se sabe sobre outra doença ou exposição. Exemplo, é bem conhecido o fato de que a imunossupressão causa várias doenças, portanto, explica-se a forte associação entre AIDS e tuberculose, já que em ambas a imunidade está diminuída. Raramente é possível comprovar os 9 critérios para uma determinada associação. A pergunta-chave nessa questão de causalidade é a seguinte: os achados encontrados indicam causalidade ou apenas associação? O critério de temporalidade, sem dúvida, é indispensável para a causalidade. Se a causa não precede o efeito, a associação não é causal. Os demais critérios podem contribuir para a interferência da causalidade, mas não necessariamente determinam a causalidade da associação. E assim termina os pontos de prevenção, que foi muito básico, e a causalidade de Hill. Depois disso tem os níveis de prevenção e medidas profiláticas. Próximo vídeo. Tchauzinho.